Olá, galerinha do Infantil 5, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020 e hoje é dia de nós estudarmos formação humana, né? Toda semana a tia Jéssica traz uma história da Bíblia. Quem aí lembra a historinha que nós vimos na semana passada? Isso, na semana passada nós falamos de Josué. Estão lembrando? Ele ficou no lugar de Moisés, né? Ele liderou, né? Começou a ser o líder do povo de Israel. E o povo de Israel, ele tinha uma terra prometida, né? Porque Deus prometeu essa terra ao povo de Israel. Só que, não foi fácil chegar a essa terra, lembram? Eles tiveram várias coisas pelo caminho, né? E ultrapassaram várias barreiras. E uma delas foi qual, hein? Quem lembra na história de Josué que eu contei? Foi a muralha, né, de Jericó. Então, a tia Jéssica, para falar um pouco mais sobre essa história, ela trouxe aqui, eu trouxe na verdade aqui, o livro que fala sobre a história das muralhas de Jericó. Então, a tia Jéssica vai contar um pouco para vocês, para dar continuidade, né, à história de Josué, para a gente saber ainda mais o que foi que aconteceu naquela época. Então, vamos lá junto com a tia Jéssica, vamos acompanhar a leitura. Então, a tia Jéssica vai iniciar aqui, Essa história das muralhas de Jericó, ela faz parte do Velho Testamento, certo? Porque é antes da vinda de Jesus à Terra, tá certo? Então, vamos lá que eu vou iniciar. Josué recebeu de Moisés a chefia das 12 tribos. Lembra que a tia Jéssica falou, né, que Josué ficou no lugar de Moisés? Sabia que estava protegido por Deus, pois obedecia aos seus desígnios. Ou seja, Josué era muito obediente a Deus. Lembra que eu também falei na semana passada, né? E ele confiava em Deus, né? Ele, confiante, ordenou ao povo continuar a caminhada rumo a Canaã. Mas antes eles teriam que atravessar o Rio Jordão. Nós também vimos, né? Isso aqui na história de Josué. Josué reuniu os chefes das 12 tribos para planejarem como atravessariam o rio. Ele mandou alguns soldados espionarem a cidade de Jericó, que ficava do lado do rio. Olha só. Ele se reunindo, né? Para ele ver como é que ele faria, né? Junto com o povo. O que é que eles fariam, né? Como se eles estivessem bolando um plano para conseguir ultrapassar e chegar na cidade prometida, né? Na terra prometida que era Canaã. Então, ele queria saber se Jericó era bem protegida. Ele teria que conquistá-la, pois era uma importante cidade de Canaã. Para que tudo desse certo, Josué disse: quando eu tocar minha trombeta, todos devem atravessar o rio. Chegando à outra margem, eu bolarei um plano para entrarmos em Jericó. Foi isso que ele falou. Olha só. Então, olha o plano dele. O sinal era o quê? A trombeta. Assim que ele tocasse a trombeta, todos já saberiam que era o momento de atravessar. Ao sinal da trombeta, o povo começou a caminhar em direção ao Rio Jordão. As águas do rio se afastaram à medida que o povo avançava, como havia acontecido quando Moisés ordenara a travessia do Mar Vermelho. Olha só, gente, quando o povo de Israel começou a atravessar o Rio Jordão, ele foi se abrindo, assim como o Mar Vermelho. Quando chegou ao outro lado do rio, o povo armou o tabernáculo, a tenda com todos os objetos sagrados e a arca da aliança. De onde estavam, Josué e seu povo podiam ver muros que protegiam a cidade de Jericó. Então foi aí que eles avistaram as muralhas, porque elas eram gigantescas. Josué foi para a sua tenda planejar como conquistar Jericó. Então ele estava bolando outro plano. A cidade era muito alta e feita de pedra. Como vamos conseguir entrar? Pensou. Será impossível. Foi quando recebeu uma inspiração de Deus. Josué, seus guerreiros devem rodear a cidade durante 7 dias. Foi Deus quem falou para Josué o que ia acontecer. No 7º dia, darão 7 voltas. Na frente deve ir a Arca da Aliança, levada por 7 sacerdotes levitas. Olha só. Ele já estava bolando outro plano quando Deus falou com Josué.
No 7º dia, conforme a instrução de Deus, os guerreiros e o povo deram 7 voltas em torno da cidade. Quando os sacerdotes tocaram suas trombetas, o povo gritou o mais forte que pôde e derrubou as muralhas de Jericó. Gente, viram como foi? Olha só. Eles tocaram as trombetas, né? Deram 7 voltas ao redor da cidade. E aí, ó, quando eles gritaram, as muralhas de Jericó caíram. E assim todos avançaram em direção à cidade. Mas seus habitantes não se renderiam sem luta. Depois das muralhas ainda tinha mais obstáculos, né? Os habitantes da cidade de Jericó não queriam deixar o povo, né, de Israel passar. Durante a batalha, os hebreus se animavam ao ver a Arca da Aliança, encontrando forças para lutar. Josué e o povo hebreu venceram a batalha, conquistando enfim a cidade de Jericó. Os hebreus enfrentaram ainda muitas batalhas contra todos os inimigos. Pouco a pouco, de cidade em cidade, eles foram tomando Canaã, a terra prometida, a terra, né, do leite e do mel. Porque essa terra foi uma promessa de Deus para o povo de Israel. E Deus, quando ele fala, ele cumpre o que ele fala. Então jamais Deus ia permitir que o povo, né, de Israel ficasse sem a terra prometida. Mesmo eles passando por todos esses obstáculos, Deus sabia que eles iriam conseguir. Josué dedicou sua vida a conduzir o povo hebreu na conquista da terra prometida. No fim de sua vida, orientado por Deus, fez a distribuição das terras de Canaã a cada uma das 12 tribos. Lembra na história passada que eu falei isso, né? Que ele foi justo, né? Que ele deu as 12 tribos, cada pessoa recebeu uma parte da terra. Todo mundo recebeu uma parte igual. Ele foi justo, ninguém recebeu nem a mais e nem a menos. Tendo conquistado Canaã, os hebreus passaram a conviver com outros povos de diferentes crenças. Adorando os ídolos desses povos, abandonavam pouco a pouco sua aliança com Deus. Olha só o que estava acontecendo, né? Eles já estavam começando a adorar outros deuses, né? Porque eles começaram uma amizade com outros povos que tinham outras crenças, que acreditavam em outros deuses. Para que os hebreus não perdessem de vez os ensinamentos deixados por Moisés, sempre aparecia um profeta ou juiz para reconduzi-los ao verdadeiro caminho, o caminho da fé e crença em Deus. Então, desde Moisés, né, Moisés falava muito de Deus para esse povo. Só que com a influência, né, dos outros povos, né, os hebreus eles estavam deixando de lado Deus, né, estavam esquecendo da sua aliança com Deus. Mas ainda bem que sempre aparecia, ó, como aqui fala na história, ó, um juiz ou um profeta para reconduzi-los, para que eles pudessem voltar a ter essa aliança com Deus. Houve uma época em que os hebreus, por terem se desviado dos ensinamentos de Moisés, foram dominados durante 7 anos por um povo inimigo, os medianitas. Os hebreus chamavam a ajuda de Deus, que o abençoou um homem chamado Gideão e ordenou-lhe: Gideão, você deve comandar os hebreus numa batalha contra os madianitas. Gideão reuniu 32.000 homens. Mas um anjo do Senhor apareceu, dizendo a Gideão que se ele levasse tantos homens para a batalha, a vitória não seria gloriosa. Olha só. Vamos ver o que foi que aconteceu? Gideão disse então: desistam de lutar todos aqueles que são tímidos e medrosos. Ficaram apenas 10.000 homens. O anjo disse: ainda são muitos, Gideão. Mande-os beber a água do rio. Aqueles que beberem como animais devem voltar para suas casas, e os que beberem com as mãos devem ficar e lutar. E assim, restaram apenas 300 homens, né? Depois que ele fez o que? Esse teste, né? Para saber quem realmente estava preparado para lutar. O anjo, por fim, disse: Gideão, divide os 300 homens em 3 fileiras, e cada homem deve levar uma trombeta e uma ânfora com bocal de fogo. E Gideão obedeceu. À meia-noite, os 300 homens liderados por Gideão atacaram as madianitas, tocando suas trombetas e com suas ânforas acesas. Olha só o momento do ataque. Estão vendo?
Os medianitas ficaram apavorados e fugiram. Para não serem presos pelo exército de Gideão, eles matavam-se a si mesmos. Olha só, como eles não queriam se render, né, se entregar, eles mesmos tiraram as suas próprias vidas. Os hebreus, sempre que se desviavam dos mandamentos divinos, caíam em desgraça. Quando se arrependiam, Deus os salvava, enviando homens como Moisés e Gideão. Por isso, a vitória de Gideão e os 300 homens sobre as madianitas serviu para mostrar ao povo hebreu o poder e a bondade de Deus. Isso a gente nunca deve esquecer, que Deus tem poder e Ele é bondoso. Ele sempre vai nos ouvir. Se a gente permanecer confiante, né, e obedientes a Deus, Ele sempre vai ouvir, né, e vai fazer tudo para nos agradar, né, tudo para nos proteger. Então, assim acabou a história, né, das muralhas de Jericó. Olha só, também podemos tirar um ensinamento muito importante, né? Confiar em Deus e nunca esquecer da nossa aliança com Deus, porque Deus, Ele é um homem que não mente, é um homem de poder, e que se a gente crer, né, tudo que Ele nos ordenar, a gente obedecer, a gente alcança a nossa vitória, assim como aconteceu, com o povo, né, de... Na hora de ir embora, amiguinho, mas logo a gente vai voltar. Muita aventura, brincadeira e alegria, nós vamos todos partilhar. Um grande abraço pra você.